Boa noite, o TJ Entrevista de hoje tem a honra de trazer para vocês a primeira-dama de Barueri, Sônia Furlan. Sônia, muito obrigado por receber a gente aqui. Eu que estou feliz, viu, por vocês estarem aqui. A gente queria conversar com ela um pouquinho a respeito tanto da vida pessoal quanto da vida profissional, para mostrar para vocês um pouquinho da pessoa que é Sônia Furlan. Sônia, como é que você chegou até aqui? Quais foram os fatos importantes da sua vida até você chegar onde você está hoje, primeira-dama de Barueri, desenvolvendo tantas ações importantes aqui para a nossa cidade? Olha, eu diria que a gente nunca sabe, né? Quais os caminhos que a nossa vida vai tomar, né? Eu nunca imaginei que um dia teria essa função, né, para o município. Quando era jovem, nunca passou pela minha cabeça, não havia ninguém político na família, né? E hoje tem o pai e a filha, né? Então, eu acho que algumas coisas simplesmente acontecem na sua vida, né? Acho até que eu tenho uma certa vocação para trabalhar com a área social, mas eu não diria para você que eu sabia disso quando eu me casei com o Furlan, né? Também não sabia que seria tão difícil, mas também tão prazeroso, sabe? Então, acho que foram 30 anos, né, que nós estamos juntos, eu e o Furlan, e ele assumiu muito jovem a prefeitura pela primeira vez, esse já é o 4º mandato, e eu tinha 21 anos, né? Então, você imagina, naquela época, uma pessoa com 21 anos assumir uma responsabilidade, né? Eu talvez não fosse tão difícil quanto é hoje, porque eu acho que hoje é tudo mais complexo para a gente resolver. Nossa cidade era menor, nós conhecíamos todas as pessoas carentes, era muito mais fácil. E como é que foi você, com 21 anos de idade, já se envolver com as ações do Fundo Social? Na ocasião não existia Fundo Social de Solidariedade. Isso foi criado depois, quando o Furlan foi prefeito pela segunda vez, pela primeira-dama Lucy Montoro. Que ela justamente queria que a primeira-dama tivesse um órgão onde ela pudesse trabalhar ligado a esse órgão para mobilizar a comunidade, articular ações. Então, até então não tinha. Então, eu fazia um trabalho voluntário junto à secretaria, que antigamente era chamada Promoção Social, né? Atendendo pessoas carentes de uma forma mais individualizada. Não havia esses estudos que existem hoje, que nos mostram o que dá certo, o que não dá, qual a forma de se trabalhar com a pobreza. Era uma coisa um pouquinho mais assistencialista, mas dava certo, dava certo. E hoje não, né? Hoje a cidade é muito maior, os problemas são complexos, né? A nossa cidade recebe muitas pessoas também de outros estados, até pela região metropolitana que nós estamos. Então, é toda uma forma diferente de trabalhar e que ao longo do tempo, graças a Deus, a gente foi conseguindo fazer esse trabalho de acordo com a necessidade de cada época, né? A gente vê muitas primeiras-damas se envolvendo em ações sociais ou nas questões fundamentais do município ou do estado, etc. Porque pouco a gente sabe que isso não é uma obrigação da primeira-dama, não é? Isso depende de uma vocação, de uma vontade, de um desejo, não é? É algo meio que natural, é o que se espera, né? É que a esposa de um político, principalmente, que ocupe um cargo no Poder Executivo, exerça essa função. Mas não é uma obrigatoriedade. Eu conheci algumas pessoas, algumas primeiras-damas que eram médicas, elas tinham outra atividade, não exerceram, então uma outra pessoa é nomeada. Então é um trabalho voluntário, de vocação, e também é um trabalho que não é comum também a esposa do prefeito exercer alguma secretaria, também não é muito comum. Existem alguns casos assim, mas não é a sua totalidade. Em geral, 99% são cargos voluntários e por vocação, né? Com tantos anos trabalhando com ação social, o que mudou desde aquele começo para os dias de hoje? Olha, eu era assim tão jovem, eu acho que isso me ajudou. Eu não tinha experiência, mas eu acho que isso ajudou porque o jovem, ele é menos preocupado, ele vai fazendo aquilo que ele tem que fazer. Então eu perguntei,
né, para a anterior primeira-dama, né, que estava deixando o cargo, que era uma senhora, que foi uma primeira-dama fantástica para a cidade, já falecida hoje, o que eu tinha que fazer? Como que se ajudava? Do que eu dispunha para ajudar as pessoas? E eu descobri que não era tão difícil, porque a minha realidade também não era, graças a Deus, nunca foi, né, de pobreza extrema, mas tinha uma certa dificuldade, como a maioria das famílias brasileiras, a minha família. Então eu achei que não seria difícil para eu ouvir e tentar resolver, não é? Então eu acho que foi fácil, mas era um trabalho mais simplificado, eu acho. Eu não tinha uma noção de trabalhar por segmentos, como eu fui adquirindo ao longo do tempo. Não tinha maturidade nem conhecimento suficiente para fazer o que nós estamos conseguindo fazer hoje. Mas eu acho que para aquela ocasião foi importante, porque dali que eu percebi que eu tinha condições de fazer. Pelo menos tinha muito boa vontade, né? E eu acho que a vocação é importante para isso, porque é difícil você conviver com coisas difíceis todos os dias e não se endurecer e também nem deixar de fazer aquilo que você tem que fazer, não é? E de lá para cá, eu acho que, pelo menos para mim, muita coisa mudou. A forma de ver as coisas, né? Os conhecimentos que a gente vai buscando para tentar solucionar questões. Então, aprendi que pobreza é um fenômeno. Como assim? Olha, a pobreza, na verdade, ela só começou a ser estudada no século XIX. Porque, na ocasião, as pessoas saíam da zona rural por conta da Revolução Industrial e as famílias iam para os grandes centros. Então, vamos dizer que a pobreza se tornou mais visível. De lá para cá, os estudos não pararam mais. Até vir na decisão da ONU de lançar aquele plano dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, você vê que ela não é fácil de ser trabalhada, porque há tantos anos busca-se um meio de se erradicar a pobreza, mas não é fácil, porque ela é complexa. Algumas têm causas, mesmas causas, por exemplo, a seca é uma causa de pobreza, não é? Então existem fatores inúmeros, mas você tem que saber qual é a realidade da onde você está para você trabalhar. Então, nesses últimos 8 anos, eu tive condição de fazer isso. Estudar. Por onde se deve começar a trabalhar uma pobreza? Eu poderia fazer um trabalho pulverizado no município, mas eu acho que estaria errado. Eu tinha que trabalhar nos bairros que, por pesquisa social, mostrasse onde estão os bairros mais carentes da nossa cidade. Porque ali estão as pessoas mais pobres, com menor renda, vivendo em condições ruins. E foi o que eu fiz. Então, fizemos um mapeamento da nossa cidade. Então, era Parque Imperial, Vale do Sol e Engenho Novo. Hoje, nós terminamos esse ano o nosso trabalho, eu estou terminando a minha ação no Engenho Novo. Eu não achava que conseguiria chegar lá, porque nós ficamos muito tempo no Parque Imperial. Nós tínhamos que fazer uma ação que envolvesse a comunidade. Porque se não houver envolvimento da comunidade, ela não participar, você perde as suas ações. Você não consegue liderar e nem mobilizá-los para aprender, para estudar, para se capacitar. Nem multiplicar para que isso continue acontecendo. Exatamente, aquela conscientização da importância deles cumprirem os seus deveres, de se envolver com os problemas da comunidade, de saber reivindicar. Então, a nossa primeira experiência no Parque Imperial demorou, mas valeu a pena, porque o Parque Imperial tinha uma renda, era menor do município, muitos problemas de violência com adolescentes, era o primeiro lugar, pequenos atos infracionais, né? Passou para o 7º. É uma comunidade super envolvida, com a autoestima maravilhosa. Nós tínhamos muitos problemas de moradia subnormais, então nós erradicamos esses problemas lá. Ficou uma pequena área que está sendo resolvida agora, porque tinha um problema jurídico, porque metade não era público, metade era particular.
Então, só agora que nós conseguimos viabilizar. Então, se você ver a pobreza, que você ajudar uma pessoa para que ela saia da pobreza, achando que se você conceder para ela alimentação ou algum recurso financeiro, transferência de renda, apenas, eu não acredito que isso possa mudar uma realidade. Você não resolve o problema definitivamente, né? Pela raiz. Né? Então, eu acho que, às vezes, você pode até ter um ônus por optar em não fazer um trabalho pulverizado, que você atenda o maior número de pessoas e que até, às vezes, politicamente, seja interessante. Mas eu não acredito que seja isso que as pessoas necessitam. Eu acho que cada um tem um tempo determinado que ela pode fazer alguma coisa. Então, que ela faça aquilo da forma que ela entende ser correto. Eu entendia correto trabalhar dessa forma, estipulando uma estratégia para cada bairro, porque cada bairro é impressionante, eles têm suas características. E se você não tiver uma abordagem adequada, você não consegue ter os resultados, né? Então, eu acho que toda essa consciência que eu adquiri, as coisas que eu aprendi, que eu percebi, buscando, não porque fui fazer algum curso, a própria vida vai ensinando você, né? Eu acho que isso me ajudou bastante para que eu pudesse encerrar minhas atividades com a minha consciência tranquila de que pelo menos eu fiz a minha parte de acordo com as minhas convicções, né? E tivemos bons resultados, graças a Deus. Sônia, te agradeço. Por enquanto, eu preciso chamar um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com Sônia Furlan.